Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E você já se perguntou se existe alguma orquídea que pode ser plantada tanto na terra quanto em tronco ou em um substrato para plantas epífitas, né? Porque a gente está acostumado com orquídeas assim, ou totalmente epífitas, plantas que ficam em troncos, plantas que podem ser plantadas no carvão, no mix, casca de pinos, carvão e brita e tudo mais, e plantas que são terrestres, né? Que você pode até fazer um mix ali, mas sempre tem que ter nessa composição do mix um pouquinho de terra para essa planta se desenvolver bem. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de orquídeas que vocês podem escolher qual substrato vocês vão usar. Ou seja, vocês podem escolher se vão cultivar essas plantas de forma epífita, né? Em troncos, amarradas em troncos, ou no substrato para epífitas, ou se vocês vão querer cultivar essas plantas como terrestres, tá? São plantas bem legais que não tem muita exigência no meio, né, no qual ela está sendo cultivada, no meio no qual ela vai ser plantada, né? Então, o vídeo de hoje vai ser isso. Vou dar para vocês aqui alguns exemplos, algumas dicas também de como vocês vão obter sucesso com essas plantas, tanto na terra quanto em troncos ou em outro substrato aí, né? Mas enfim, acompanhe o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Bora lá! Então, pessoal, para começar o vídeo de hoje, quem tá me seguindo lá no Instagram, inclusive se você não tá seguindo, vai lá e segue, @jvorquídeas, segue lá que eu sempre tô postando fotos e vídeos das plantas aqui. Vocês me perdoem a luminosidade, tá? Mas é porque o sol tá batendo aqui, mas eu gostaria de gravar esse vídeo para já postar aí para vocês um vídeo bem legal. Eu postei hoje um vídeo desse Grammatophyllum lá, que ele tá todo florido. Olha que lindo que tá ele, todo floridinho, as florzinhas ainda estão abrindo, não abriu totalmente, tá vendo aqui? Então, ó, já aproveitando o vídeo para poder mostrar para vocês ele florido aqui. E esse outro aqui, ó, que ainda tá em botõezinhos, tá vendo? Tá desenvolvendo a haste. E uma coisa bem interessante é que esse aqui que tá florido, ele tá sendo cultivado na terra, tá bom? Eu não sei se vai dar para vocês verem, mas ele tá sendo cultivado aqui, ó, no mix com terra. Tá vendo aqui? E já esse outro que tá com essa haste, ele está sendo cultivado em um tronco. Eu coloquei esse vasinho aqui para colocar ele perto do outro na mesa, para quando abrir as flores ficar bonitinho os dois, né? Mas esse aqui está totalmente no tronco, né? E me veio na cabeça essa ideia de vídeo sobre essas plantas que podem ser cultivadas das duas formas, né? Então trouxe alguns exemplos aqui para vocês e vou dar algumas dicas de cultivo. A primeira planta que vocês podem estar cultivando tanto como terrestre quanto como epífita, né? É o Grammatophyllum, igual eu mostrei para vocês. Olha ali, ó. O desenvolvimento deles, né, tá bem grandão, inclusive o que tá na terra. Então vocês podem estar cultivando ele dessas duas formas aí. Ele vai bem em tronco, ele vai bem no carvão puro. Quem quiser colocar, dá super certo, tá? Grammatophyllum scriptum que a gente tá falando aqui hoje, tá? E se vocês quiserem fazer um mix para plantar ele com a terra, pode também. Mas uma coisa bem interessante para plantar orquídea em terra, não importa se a planta é terrestre ou se é algum desses exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, né? Que não tem tanto esse enjoo com o hábito, com o substrato, na verdade, no qual ela vai ser plantada. Uma coisa bem interessante é que a gente não planta orquídea na terra pura, tá bom? Não é muito legal vocês plantarem na terra pura, muito menos naquela terra vermelha, aquela terra que você tem aí no quintal, não é tão legal. O interessante para vocês plantarem orquídeas na terra é aquela terra vegetal, tá bom? A gente encontra em floriculturas, encontra até em supermercados, vocês vão encontrar esse tipo de terra, que é uma terra feita através de matéria orgânica, né, de compostos orgânicos ali, que vão se decompondo e forma meio que aquela terra para vocês poderem plantar a orquídea naquilo ali, tá? Porque é uma coisa muito legal, a planta vai se desenvolver super bem, tá? Então vocês podem estar cultivando nessa terra e sempre é bom colocar um mix no meio, tipo, misturar essa terra com carvão, ou então misturar ela com casca de pinos, um pouquinho de carvão, um pouquinho de brita, tá? Porque assim vai dar meio que uma aeração no solo, né? Uma aeração ali naquele substrato e não vai deixar aquilo compactar, não vai deixar aquela terra ficar muito amassada e acabar apodrecendo as raízes e acabar acumulando água demais, entendeu? Então sempre que vocês forem plantar orquídea na terra,
tanto as terrestres quanto essas que eu vou falar hoje aqui para vocês, é bem importante vocês fazerem essa mistura, tá? Um pouquinho de casca de pinos, um pouquinho de brita, um pouquinho de carvão e um pouco de terra, que vai estar perfeito aí, a planta vai se desenvolver super bem. Uma outra coisa muito interessante é que só planta a orquídea nesse mix aí com terra, pessoal, ou planta terrestre, ou então essas que eu vou falar aqui hoje para vocês, tá? Não vai pegar Cattleya, não vai pegar Phalaenopsis e enfiar nesse substrato com terra, porque não dá certo, tá? Cattleya, Phalaenopsis, a maioria dos dendróbions, né, encíclias, oncidiums, são tudo plantas epífitas, não coloca na terra, tá bom? Na terra você vai colocar orquídeas terrestres, tá? E essas plantas aqui que eu vou falar para vocês hoje, vocês podem estar optando por colocar também nesse mix de terra, isso aí vai ficar a critério de cada um de vocês, tá? Então, pessoal, o primeiro exemplar aí, né, o primeiro exemplo que eu dei para vocês aí é o Grammatophyllum, que a gente tem ele aqui florido, para vocês verem mais uma vez, né, porque vale muito a pena vocês verem, uma planta muito linda, um dos gêneros que eu mais gosto, igual eu falei lá no Instagram, né? E essa planta, ela tá sendo cultivada na terra, igual eu mostrei pra vocês. É um mix, na verdade, por isso que eu sempre falo, nunca mistura, nunca deixa a terra pura mesmo. Vocês podem ver, ó, tem uma casca de pinos bem fininha com um pouquinho da terra vegetal aí, tá? Quem quiser tá misturando um pouquinho de areia, pode, mas uma coisa muito importante também, que eu tava esquecendo de falar, é que vocês que gostam de molhar demais, vocês que na sua região é muito úmido, ou então quando começa a chover, fica mais de semana chovendo, não é legal, tá? Porque você cultivar na terra vai manter muita umidade nesse período e pode acabar apodrecendo. Geralmente essas plantas que eu vou mostrar para vocês hoje, elas gostam de uma certa umidade, porém em excesso apodrece muito rápido, tá? Então vocês que moram em regiões mais secas, em climas mais secos, é ótimo fazer isso, quem quiser, tá bom? Vocês aí que moram em regiões mais úmidas e tudo mais, é só vocês ficarem de olho, se quiser cultivar dessa forma, fura bastante o vasinho, fura o vasinho quase todo aí, ó, para sempre que tiver água ali, nunca ficar água empoçada, entendeu? Então, fica a dica aí. Uma outra planta, pessoal, que dá para vocês também cultivar nesse mix com um pouquinho de terra é o Zygopetalum, tá? Eu não tenho um exemplar aqui para mostrar para vocês, mas vai estar aparecendo aqui a foto de como é a flor, para quem não conhece, e é uma planta que ela se dá super bem nesse mix com um pouquinho de terra vegetal, tá? Frisando aí terra vegetal, que é melhor, é uma terra mais leve, que tem mais nutrientes para a planta se desenvolver. E ela vai se desenvolver super bem no carvão puro. Se você quiser plantar o Zygopetalum no carvão puro, quebra em pedacinhos bem pequenininhos. Se quiser misturar esse carvão com um pouquinho de casca de pinos menorzinha, também dá super certo, tá bom? Quiser misturar a terra, brita, na verdade, no meio desse mix. Então é uma planta muito legal de se cultivar e geralmente o Zygopetalum não gosta de muito sol, tá? É um lugarzinho um pouquinho mais sombreado. Aqui no canal, se eu não me engano, eu tenho um vídeo falando sobre o cultivo do Zygopetalum aí, tá? Depois vocês dão uma olhadinha. Uma outra planta, pessoal, que todo mundo conhece praticamente, sabe que é uma planta terrestre, porém não sabe que ela se desenvolve também se você plantar ela no mix, é o Paphiopedilum, tá? A orquídea sapatinho que todo mundo conhece aí. Muita gente está tendo problema com essa orquídea exatamente por plantar ela na terra pura, tá? Que não é uma coisa legal, porque a terra pura no início ela pode desenvolver, só que com o tempo, igual eu falei, vai compactando com as regas e tudo mais, vai compactando aquela terra e aquilo ali acaba que abafa as raízes e apodrece essas raizinhas, tá? Então, mistura o mix aí no meio, carvão, pinos, brita, um pouco de terra vegetal. Pode plantar o Paphiopedilum, que dá super certo. Se quiser plantar no carvão puro, também dá certo, tá? É só colocar o carvão em pedacinhos bem pequenininhos. No mix também, só que é bem importante. O Paphiopedilum, ele não vai se desenvolver se você plantar em um substrato, vamos supor, você vai escolher um mix, você planta ele num vaso de barro, com o mix em pedaços grandes, ele vai morrer em uma semana, entendeu? Então sempre que vocês forem cultivar o Paphiopedilum em substrato para orquídea epífita, coloca o substrato pequenininho em pedacinhos pequenos e coloca de preferência em vasinho de plástico, tá? Que vai manter um pouquinho mais a umidade aí e ele vai se desenvolver bem. E toma cuidado também com o sol, que ele não gosta de sol muito forte, tá?
Uma outra planta bem legal aí, né, que a gente pode cultivar dessa forma também é a Celogine, né? O pessoal que não conhece Celogine, vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a foto de uma Celogine flácida, né? Que muita gente também cultiva no mix com um pouquinho de terra. Uma planta que se desenvolve super bem, mas também vocês podem plantar ela no mix. Igual essa aqui para vocês verem, ela tá brotando, né? Uma plantinha que eu plantei na argila expandida. Tá funcionando, dá super certo. É uma planta que gosta de um pouquinho mais de umidade, tá? Geralmente essas plantinhas que podem ser cultivadas como terrestres são plantas que gostam de um pouquinho mais de umidade. Só que se for em excesso e ficar sempre úmido, sempre molhado ali, encharcado, as raízes apodrecem muito fácil, tá? Então, do mesmo jeito do Paphiopedilum, quer cultivar ela no mix? Pode cultivar, dá super certo, tá? É uma planta muito boa para você poder cultivar. Dá para cultivar em tronco. Essa aqui, por exemplo, ó, tá numa plaquinha de xaxim, tá dando super certo. Olha o desenvolvimento dessa planta, né? Só que assim, para cultivar ela no tronco, a Celogine, para vocês cultivarem elas em troncos, tem que dar uma boa umidade ambiente sempre, tá bom? Para cultivar na terra, sempre tem que ter aquela certa umidade, mas tomar muito cuidado com as regas, tá? Porque geralmente quando a gente cultiva planta cultivada, orquídea cultivada na terra, junto com as cultivadas no carvão, não dá muito certo, tá? Você tem que observar bastante para que tá na terra não morrer afogada, porque a do carvão seca muito rápido. Então, se você seguir a regra do carvão e molhar que está na terra do mesmo jeito, vai apodrecer, porque a terra vai manter a umidade por mais tempo. O carvão seca muito rápido, tá? Então é por isso que é um pouquinho perigoso para quem está começando, para quem cultiva só no carvão, fazer isso aí, tá? Mas eu tô dando aqui os exemplos aqui. Mas assim, pessoal, eu tô dando os exemplos aqui porque são plantas que às vezes vocês veem uma pessoa cultivando na terra, a planta tá super bem, vê outra pessoa cultivando em tronco, e aí você quer saber qual que tá certo, qual que tá errado, né? E em algumas das vezes, no caso dessas que eu tô falando aqui hoje pra vocês, são plantas que vão se desenvolver super bem nos dois tipos de cultivo, né? Aí no caso, basta cada um de vocês escolher como vocês querem plantar de vocês. Eu não tô fazendo vídeo, não é falando pra vocês colocar tudo na terra, porque plantio de orquídea na terra é um pouquinho complicado, tá? Igual eu falei pro pessoal que tá começando, se tiver muita umidade apodrece, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Eu só tô falando pra vocês que essas plantas são plantas que vão se desenvolver nesses dois meios de cultivo, né? No mix com terra e no mix normal para orquídea epífita mesmo. E por último eu tenho dois dendróbions que a gente costuma ver algumas pessoas cultivando eles também nessa mistura aí com um pouquinho de terra, que é o Dendrobium fimbriatum. Olha só para vocês verem. Geralmente o Dendrobium fimbriatum é uma planta que ele se desenvolve em substrato um pouquinho menorzinho, os pedacinhos, tá? As raizinhas dele é um pouquinho mais fininha, então ele é uma plantinha que ele gosta bastante de um substrato um pouco mais fino, por isso que ele se dá super bem no mix com um pouquinho de terra, né? Porque mantém a umidade que ele precisa e não é um substrato tão grosso, né? Não é um substrato que vai secar muito rápido. Então, o Dendrobium fimbriatum vai bem também nesse mix e o Dendrobium moscatum, tá? Aqui tá aparecendo aí para vocês verem. Também é uma plantinha bem fácil de cultivo que vocês podem optar aí, né? De qual forma vão plantar, de qual forma vão cultivar eles aí, tá bom? Então, assim, as opções que eu queria mostrar para vocês hoje são essas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter ajudado de alguma forma aí, né? Tirado alguma dúvida aí de vocês hoje. É porque eu vi mesmo o meu florido aqui, né? E me veio na cabeça essa ideia de vídeo. Eu falei, eu vou gravar porque às vezes tem gente que tem dúvida em relação a isso, né? E aí eu já falo certinho o que que funciona, o que que dá certo e o que que não dá, né? Qual planta vai funcionar na terra e qual planta não vai dar certo de jeito nenhum. Então, essas plantas que eu falei hoje, recapitulando aí, são plantas que vão se desenvolver tanto no mix normal para plantas epífitas, quanto no mix para planta terrestre, tá? Vamos falar de novo aí os nomes, eu até amassei o papelzinho aqui, ó. O Zygopetalum vai bem nesses dois tipos, Paphiopedilum, Celogine, Grammatophyllum scriptum, tá? E os dendróbions, o fimbriatum e o Dendrobium moscatum, tá bom? Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. E eu peço, se você assistiu aqui até agora, o vídeo até agora, gostou do vídeo, gostou do tema, né? Se inscreva aí no canal se não é inscrito, é só clicar no inscrever-se logo aqui abaixo, ativa o sininho de notificação, tá bom? Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e eu aguardo vocês aqui no canal amanhã em mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas. Fica todo mundo com Deus. Tchau, tchau, gente!